Ai, que pena que não fala a data que foi negociado. Século X, 1X, que eu não sei qual que é, by the way. 1890. Ou seja, a leitura é bem difícil. Bem difícil, bem difícil. Mas é muito bom. Eu recomendo você ler. É tipo uma leitura de Machado de Assis, que é mais difícil. Também uma leitura que vale a pena pra você aprender palavras novas. E porque é muito bom, a história é perfeita. Mas se você não quiser ler, você pode ver o filme. Eu vou pular o prefácio. Capítulo 1. O estúdio estava impregnado com um forte odor de rosas. Quando por entre as árvores de jardim passava a brisa do verão, entrava pela porta aberta o aroma de liliáceas, misturada com o perfume mais sutil das madresivas. De um canto do divã, entre almofadas persas, onde habitualmente se estirava, fumando inúmeros cigarros, Lord Henry Wotton percebia perfeitamente o brilho das doces flores cor de mel cobrindo o ébano de galhos trêmulos, como se estivessem cansados de suportar o peso de tão vacilante esplendor. De vez em quando, sombras fantásticas de pássaros desgarrados passavam além das translúcidas cortinas abertas da larga janela, produzindo um efeito japonês momentâneo, fazendo-o pensar naqueles pintores de Tóquio de rostos pálidos e na cor jade que, por meio de uma arte necessariamente móvel, tentam produzir a sensação da rapidez e do movimento. O zumbido monótono das abelhas por entre aldas ervas não ceifadas ou revoando em torno de empoados e dourados ramalhetes de um isolado arbusto de madressilva tornava ainda mais opressiva essa grande calma. O surdo ruído de Londres lembrava a nota ressoante de um órgão afastado. No centro da sala, em um cavalete, erigia-se o retrato em tamanho natural de um rapaz singularmente formoso e em face um pouco distante. Achava-se sentado o próprio pintor Basil Howard, cujo desaparecimento súbito alguns anos antes havia causado viva emoção pública e provocado muitas conjecturas. O pintor olhava a graciosa e encantadora figura tão finamente reproduzida por sua arte e um demorado sorriso de prazer passava-lhe pela face. Subitamente, porém, estremeceu e, cerrando os olhos, comprimiu com os dedos as pálpebras como se quisesse reter no cérebro algum estranho sonho de que receava despertar. Isso é a tua melhor obra, Basil. A melhor coisa que até hoje fizeste, disse Lord Henry languidamente. E precisa enviá-la no ano próximo à exposição de Grosvenor. A academia é muito grande, muito vulgar. Cada vez que lá vou, o excesso de espectadores não me permite ver os quadros, o que é espantoso. Ou melhor, o excesso de quadros não me deixa ver os espectadores, o que é horrível. Grosvenor ainda é o lugar mais conveniente. Não pretendo mandá-la a parte alguma, respondeu o pintor, sacudindo a cabeça de um modo singular que excitava o riso aos seus amigos de Oxford.
tinhas as finas espirais de fumaça azul que se desprendiam entrelaçadas da ponta de seu cigarro apiado. Não, não. E por que, meu caro amigo? Que razões tens tu? Que estranhos tipos sois vós, pintores? Revolveis o mundo para ganhar a reputação, e logo que possuis, como que quereis desembaraçar-vos dela? Isso é ridículo, pois se há alguma coisa no mundo pior que o renome, é a privação desse renome. Um retrato como este te colocaria acima de todos os jovens da Inglaterra e tornaria os velhos ciumentos, se os velhos ainda pudessem sentir qualquer emoção. Eu sei que irás de mim, replicou o outro, mas não posso realmente expô-lo. A essa tela comuniquei muito de mim próprio. Lord Henry esticou-se rindo no divã. Eu sabia que irias rir, mas pouco importa. Muito de ti próprio. Palavra, Basil. Eu não te supunha tão presumido. Sinceramente, não percebo a semelhança entre tua rude e forte figura, de cabeleira negra como o carvão, e esse jovem Adonis, cujo aspecto lembra uma combinação de marfim e folhas de rosa. Temos aqui o próprio Narciso, ao passo que tu. É evidente que tua face transpira inteligência e o resto, mas a beleza, a verdadeira beleza, acaba onde começa a expressão intelectual. A intelectualidade é por si mesma exagerada e destrói a harmonia de qualquer semblante. No momento em que se assenta para pensar, tudo é nariz, tudo é fronte ou é coisa pior. Olha os homens triunfantes na sua profissão científica e observa como realmente são horrendos. Excetuam-se naturalmente os da igreja, mas os da igreja não pensam. Um bispo de 80 anos repete o que lhe ensinaram a dizer aos 18, e o resultado natural é que eles sempre conservam um ar de frescura. Teu jovem, misterioso amigo cujo nome nunca me disseste, mas cujo retrato realmente me fascina, é outro que nunca pensou, tenho certeza disso. É uma admirável criatura sem cérebro que aqui, sempre junto a nós, bem poderia, no inverno, substituir as flores e refrescar-nos a cabeça no verão. Não te lisonjeies, Basil. Tu não te assemelhas nem de longe a ele. Tu que não me compreendes, Harry, respondeu o artista. Eu pensei que não me pareço com ele, sei perfeitamente. Não gostaria de me parecer. Das de ombros, eu te digo a verdade. A fatalidade pesa sobre as distinções físicas e intelectuais. A mesma fatalidade que na história vai na pista dos erros dos reis. É melhor não nos diferenciarmos dos contemporâneos. A este respeito, os feios e os tolos são os bem mais aquinhoados deste mundo. Podem assentar-se à vontade e bocejar durante o espetáculo. Se nada sabem da vitória, o conhecimento da derrota é-lhes poupado. Vivem como quiseramos viver, sem serem perturbados, indiferentes e tranquilos. Não importunam quem quer que seja, nem são importunados. Porém tu, Harry, com teu título e tua fortuna, eu com a minha cabeça, tal qual é, com minha arte imperfeita, quanto possa ser, Dorian Gray, com sua beleza, todos nós sofremos pelo que os deuses nos deram. Havemos de sofrer terrivelmente. Dorian Gray é o nome dele, perguntou Lord Henry, encaminhando-se para Basil Hallward. Sim, é o seu nome e não tinha a intenção de eu te dizer. E por quê? Ora, não posso explicar-te. Quando amo intensamente alguém, nunca digo aos outros o seu nome, pois é quase uma traição. Aprendi a amar o segredo. Parece-me ser a única coisa capaz de fazer-nos a vida moderna, misteriosa ou maravilhosa. O que possa haver de mais comum nos parecerá estranho, desde que alguém o oculte. Quando deixo esta cidade, não refiro o destino que tomo, porque fazendo perco todo o meu prazer. É um mau hábito, confesso, mas que me faz sentir na vida qualquer coisa de romanesco.
Estou certo de que me julgarás doido ouvindo-me falar assim. Não, respondeu Lord Henry. Absolutamente, meu caro Basil. Tu, ao que parece, esqueces que sou casado e que o único encanto do casamento está na vida de decepção indispensável a ambas as partes. Nunca sei onde está minha mulher, ela nunca sabe o que faço. Quando nos encontramos, o que sucede de tempos em tempos, quando juntos jantamos fora ou quando vamos à casa do Duque, narramos um ao outro as mais absurdas histórias com o ar mais sério desse mundo. Nessa ordem de ideias, minha mulher está acima de mim. Não se embaraça com as datas, o que me acontece frequentemente. Ela, aliás, o percebe, mas não revela surpresa, quando às vezes eu desejaria que revelasse. Não gosto desse teu sistema de falar da tua vida conjugal, disse Basil Hallward, dirigindo-se à porta que conduz ao jardim. Tenha-te na conta de ótimo marido envergonhado de próprias virtudes, das próprias virtudes. És um tipo extraordinário. Nunca dizes duas palavras de moral e nunca praticas um mau ato. Teu cinismo é simplesmente uma afetação. Ser natural também é uma afetação, e a mais irritante que eu conheço, exclamou, rindo Lord Henry. Os dois moços encaminharam-se juntos ao jardim e sentaram-se em um longo banco de bambu, colocado à sombra de um pequeno bosque de loureiros. O sol deslizava pelas folhas polidas na relva, brancas margaridas que destacavam-se trêmulas. Depois de um silêncio, Lord Henry puxou o relógio. Devo retirar-me, Basil, murmurou, mas antes de partir, quisera ouvir uma resposta. Quisera ouvir uma resposta à pergunta que há pouco te fiz. Que pergunta? Indagou o pintor com os olhos fixos na terra. Tu sabes? Não sei, Harry. Pois bem, vou repeti-la. Preciso que me expliques por que não queres pôr o retrato de Dorian Gray. Quero conhecer a legítima razão. Já te disse qual é? Não. Disseste-me que não exporias esse retrato por haver nele muito de si mesmo. Isto é infantil. Harry, disse Basil Hallward, fixando os olhos no outro. Todo retrato pintado, compreensivelmente, é um retrato do artista, não do modelo. Pois ele é puramente um acidente, a ocasião. Não é ele o revelado pelo pintor. É antes o pintor quem se revela na tela colorida. A razão que me impede de exibir esse quadro consiste no terror de, por meio dele, patenhar o segredo de minha alma. Lord Henry pôs-se a rir. E qual é ele? Eu te contarei, respondeu Hallward sombriamente. Sou todo ouvidos, Basil. É bem simples, Harry. E acredito que não o compreenderás direito. Talvez apenas acredites. Lord Henry sorriu, abaixando-se, apanhou na relva uma margarida de pétalas róseas e examinando-a. Estou bem certo de que compreenderei, afirmou ele, olhando atentamente a pequeno disco dourado de pétalas brancas. E, quanto a crer nas coisas, eu creio em todas elas, desde que sejam incríveis. O vento destacou algumas flores dos arbustos e as pencas de liliáceas balançaram-se languidas no ar. Uma cigarra zumbiu estridulamente junto ao muro e com um fio azul passou uma final libélula, ouvindo o fremito de suas cinzentas asas de graça. Lord Henry conservava-se silencioso, como se quisesse perceber as pulsações do coração de Basil Hallward e, cogitando no que ia passar-se. Bem, isso é inacreditável, respondeu Hallward mais amargo. Às vezes inacreditável para mim, eu não sei o que significa. Houve a história. Há cerca de 2 meses, ia eu a uma reunião em casa de Lady Brandon. Bem, sabes que nós outros pobres artistas temos que aparecer na sociedade uma vez por outra, exclusivamente para provar que não somos selvagens. Com uma casaca e uma gravata branca, todo mundo, até um agente de câmbio, pode conseguir uma reputação de um ser civilizado. Achava-me eu, pois
faculdade, carregada de ornato fastidiosos acadêmicos, quando, de súbito, obscuramente, percebi que alguém me observava. Dei meia volta e pela primeira vez vi Dorian Gray. Nossos olhares cruzaram-se e eu senti-me empalidecer. Penetrou-me um singular terror. Compreendi que estava em face de alguém cuja simples personalidade era tão fascinante que, se eu me abandonasse, ela me absorveria inteiramente. A minha natureza, a minha alma e até o meu talento. Não gosto de influências na minha existência. Sabe, Harry, quanto à minha vida independente, meu pai destinou-me para o exército, mas insistia em ir para Oxford. Então ele fez com que eu me inscrevesse em Middle Temple. Antes de ter aproveitado metade dos 12 jantares, larguei a advocacia e anunciei minha intenção de me tornar um pintor. Sempre fui senhor de mim mesmo, ou, ao menos, sempre havia sido até o dia do meu encontro com Dorian Gray. Então, mas não sei como explicar-te isso. Qualquer coisa parecia dizer-me que minha vida ia atravessar uma crise horrível. Tive a estranha sensação de que o destino me reservava exóticos prazeres e pesares extravagantes. Intimidei-me e dispus a deixar o salão. Não era a consciência que assim me fazia agir, mas uma espécie de covardia na minha ação. Não achei outro meio de escapar. A consciência e o acovardamento são, afinal, as mesmas coisas, Basil. A consciência é alcunhada de firmeza, é tudo. Assim não penso, Harry, e creio que também pensas diversamente. Entretanto, fosse qual fosse então o motivo, talvez o orgulho, porque sou muito orgulhoso, o fato é que me precipitei pela porta. Aí, naturalmente, encontrei Lady Brandon. Não tinha a intenção de partir tão cedo, exclamou ela. Conheces os timbres agudos de sua voz? Sim, lembra-me em tudo, um pavão, exceto na beleza, disse Lord Henry, desfolhando a margarita com seus longos dedos nervosos. Não pude desembaraçar-me dela. Apresentou-me a altezas, a figuras de estrelas e jarreteiras, a dama maduras, coberta de tiaras gigantescas e com narizes de papagaio. Falou de mim como do seu melhor amigo. Eu antes a vir uma vez somente, mas ela decidirá a exibir-me. Creio que um dos meus quadros era tão objeto de grande sucesso e merecia referências aos jornais populares, que são, como sabes, os estandartes da imortalidade no século X. Subitamente eu me encontrei face a face com um jovem cuja personalidade me havia tão singularmente intrigado. Quase roçamos um no outro e, de novo, nossos olhares se cruzaram. Independentemente de minha vontade, não pude deixar de pedir a Lady Brandon que nos aproximasse por uma apresentação. Talvez nada houvesse nisso de temerário, mas era simplesmente inevitável. O certo é que nos teríamos comunicado sem apresentação antecipada. Quanto a mim, tenho certeza, e Dorian Gray mais tarde me disse a mesma coisa. Ele sentira também que estávamos destinados a nos conhecer. "É o que te disse Lady Brandon desse mancebo maravilhoso?" perguntou o amigo. Sei que ela tem mania de fornecer o esboço rápido de cada um dos seus convidados. Certa vez me apresentou um apoplético e corpulento gentleman coberto de ordens e fitas. A respeito dele, dissesse-me ao ouvido de modo trágico os mais detalhados absurdos que deveriam ser percebidos por todas as pessoas no salão. Isso me pôs em guarda, sobretudo, porque gosto de conhecer os homens por mim mesmo. Lady Brandon trata seus convidados exatamente como o agente de Lennon trata suas mercadorias. Explica as manias e os hábitos de cada um, mas esquece naturalmente de tudo que poderia interessar no personagem. Pobre Lady Brandon, tu és severos com ela, observou Howard negligentemente. Meu caro, ela tentou criar um salão e só conseguiu abrir um restaurante. Como poderia admirá-la? Mas disse-me que te confiou sobre
sacudiu a cabeça. Não podes compreender, Harry, murmurou. Em que espécie de amizade ou ódio o riso influi? Neste caso particular, tu não prezas ninguém, ou se chegas a preferir alguém, este alguém não te interessas. Como és injusto, exclamou Lord Harry, levantando a aba do chapéu e olhando as pequenas nuvens no céu, onde, como vamos de uma meada de seda luzente, fugiam no profundo azul turquesa. Sim, horrivelmente injusto. Estabeleço uma grande diferença entre as pessoas. Escolho meus amigos por sua boa cara, meus simples camaradas por seu caráter e meus inimigos por sua inteligência. Um homem não saberia ligar tanta importância à escolha de seus inimigos. Eu não tenho um só que seja tolo. São todos homens de certo poder intelectual e, portanto, todos me apreciam. E talvez ocioso agir assim. Cansei. Vamos ver até onde eu vou ler. Essa página só. E a próxima. Eu também, Harry, referindo-me à tua maneira de seleção, devo ser à tua vista um simples camarada. Meu bom e caro Basil, tu vales mais que um camarada, e menos que um amigo, uma espécie de irmão, suponho. Um irmão? Não, pouco me importam os irmãos. Meu irmão mais velho não quer morrer e os mais moços querem, ao que parece, imitá-lo. Harry protestou ao de um tom lamentoso. Meu caro, eu não sou absolutamente sério, mas não posso me coibir de detestar os parentes. Isso vem, talvez, do fato de cada um de nós não poder suportar outras pessoas possuidoras de iguais defeitos. Simpatizo o que ela chama de vícios da alta sociedade. A massa sente que a bebedeira, a estupidez, a imoralidade são suas propriedades. E se algum de nós tombe nesses defeitos, parece-lhe uma caça furtiva nos seus domínios. Quando os pobres Southwark compareceu perante o tribunal do divórcio, a indignação dessa mesma massa foi magnífica. Então estou convencido de que 10ª parte do povo não vive como devia viver. Não aprova uma única palavra das que acabas de proferir, e sinto, Harry, que não as provas mais do que eu. Lord Henry acariciou sua longa barba castanha talhada em ponta, dando-lhe pancadinhas na botina de couro fino com sua bengala de ébano. Basil, tu és bem inglês. É a segunda vez que fazes essa observação. Se se comunica uma ideia a um verdadeiro inglês, que é sempre uma coisa temerária, ele nunca procura saber se a ideia é boa ou má. Dá apenas alguma importância ao fato de descobrir que se fica pensando de si próprio. Afinal, o valor de uma ideia nada tem a ver com a sinceridade do homem que a exprime. Na verdade, temos muita sorte quando a ideia é interessante em proporção direta com o caráter falso do personagem, porque neste caso ela não será colorida por quaisquer necessidades, desejos ou prejuízos deste. Entretanto, não me proponho abordar questões políticas, sociológicas ou metafísicas contigo. Estimo mais as pessoas que seus princípios, e estimo ainda mais as pessoas sem princípios que qualquer outra coisa no mundo. Conversemos ainda sobre Mr. Dorian Gray. Viste-o muitas vezes, todos os dias. Não me sentiria feliz se não o visse cada dia. Ele me é absolutamente necessário. Deveras curioso. Suponho que não te ocupasse de mais nada além de tua arte. Ele é agora toda a minha arte. Algumas vezes penso, Harry, que não há senão 2 eras de alguma importância na história do mundo. A primeira é da aparição de um novo processo de arte.
E a segunda, a da constituição de uma nova personalidade artística. O que a descoberta da pintura foi para os venezianos, a face de Antinous para a arte grega antiga. Isso mesmo, Dorian Gray, me há de dizer algum dia. Não é simplesmente por pintá-lo, por desenhá-lo, fazer dele bosquejos. Tudo isso fez antes, pois ele vale mais que o modelo. Não quero dizer que não me satisfaça com o que executei pela sua imagem, ou que sua beleza seja tal qual a arte não possa reproduzi-la. Não há nada que a arte não reproduza. E sei muito bem que a obra feita por mim, feita após o encontro com Dorian Gray, é uma bela obra, a melhor da minha vida. Cansei. Dorian Gray é um livro muito bom. Eu acho que só isso é capaz de fazer alguém ter vontade de ler. E alerta de spoiler: o Pêssio